Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje eu trouxe um expert em ufologia. Ele manja tudo, ele é pesquisador. Há 37 anos ele é fundador e atual presidente da GUC, Grupo Ufológico de Guarujá, diretor de pesquisa de campo da BURN, consultor da revista OVNI Pesquisas, possui diversos trabalhos publicados em revistas, jornais, periódicos e vários países. Gente, o currículo dele é gigante. Ele é bem especializado nos arquivos militares. Ele é o cara que vai lá, fica em cima, fotografa. Eu sei porque eu já fui em várias palestras dele. Ele traz a verdade aqui para vocês, mas tudo assim, ó, no físico. Meu amigo Edson Bonaventura, tudo bom, querido? Tudo bem, tudo jóia. O Karen, é um prazer, né, estar com vocês aqui na TV Galáctica, né? E hoje a gente vai estar falando aí com o pessoal a respeito, né, como ela já falou, da pesquisa militar, né? O que aconteceu em termos de pesquisas militares ufológicas no Brasil e também o que aconteceu em alguns outros países, né? Então a gente vai estar falando sobre o CIOANI, né, que é a Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados do Brasil. Certo. E vamos estar falando também de outros órgãos, aí o CRIDOVNI, o DIFA lá no Peru, certo, o CEFA no Chile, né? Tá bom? Você estava me contando aqui que você estava na Argentina, num congresso de ufologia com o pessoal do Chile, do Uruguai. O que está acontecendo agora ultimamente? Então, lá foi legal, né, que a Andrea Simondini, que tem um museu, inclusive, de ufologia lá, tem algumas peças de OVNIs também nesse museu, que fica em Entre Rios, né, na cidade lá de Entre Rios. E aí eles organizaram um evento, o terceiro congresso, lá na Argentina, certo, e convidaram o Ariel Sanches, que é do CRIDOVNI, é um coronel que fez parte de um órgão do Uruguai que pesquisa OVNIs para o governo, para a Força Aérea. Estava lá também o Júlio Chamorro, que é do Peru, certo, também é um representante do DIFA, um departamento da Força Aérea que investiga fenômenos anômalos. Certo. Estava o Maurício, que é do CEFA, lá do Chile, que é uma entidade também que trabalha pesquisando esses casos anômalos lá no Chile, certo, Ilha de Páscoa. Lá tem muito avistamento no Chile, né? Inclusive a gente foi para a Ilha de Páscoa, depois vocês vão ver aí uma foto que nós fotografamos de dia lá, e o CEFA está analisando, né, essa fotografia, que é um órgão da Força Aérea chilena. Estava também presente lá alguns pilotos argentinos que falaram a respeito dos seus contatos, e a Simondini, que é do grupo lá da Argentina, ela chegou a trazer alguns documentos que estão sendo liberados através de um esforço conjunto de vários grupos argentinos que estão pressionando ali e está liberando alguns documentos. Certo. Da pesquisa ufológica militar argentina. Certo. E estava presente também Robert Salas. Ah, o Salas. O Salas, norte-americano, da Força Aérea, um representante da Força Aérea norte-americana, que estava lá também presente, falando a respeito dos avistamentos, de alguns colegas dele, quando ele trabalhou em algumas bases também, que mexia com energia nuclear. Certo. Você sabe que agora todos esses pilotos, ex-agentes e até astronautas estão ficando velhinhos, né? E eles estão começando a contar todas as histórias, independente de fotografia, de provas, né? Alguns conseguiram retirar, acho que o Salas é um que conseguiu com os amigos, não é ele? Sim, com os amigos. Que ele está provando, inclusive aquelas edificações da Lua, né? Que o Apolo fez, e várias outras coisas que estão vindo à tona. Edson, por que você acha que os militares e esse governo maior esconde tudo isso que que a gente sabe que existe uma civilização mais inteligente, né? E existe também um elo perdido entre o nosso planeta, porque tem tecnologias que a gente sabe que é entregue por esses seres. Por que eles escondem isso da humanidade? Por que isso é um tabu? Por que isso gera tanto medo para as pessoas? Basicamente, existe o acobertamento militar em cima do assunto, porque eles estão interessados em obter
essa tecnologia né, das naves para, através de um processo de engenharia reversa, construir discos voadores terrestres para serem utilizados em guerras, né, para dominar outros países, outras potências. Perfeito. Né? E não só isso, eles escondem também, porque o fato da ufologia, né, de repente vir à tona e as pessoas ficarem sabendo que não estão sozinhas no universo, certo. Isso pode causar algumas convulsões sociais, no meio religioso Perfeito. Também. Mas o que eu penso assim é mais para evitar também pânico, né? Porque muitas vezes o contato com esses seres causa algum tipo de problema, de interferência, né? Nos seres humanos também. Tem os casos das mutilações de animais, né? Tem mutilações humanas também. Tem até um amigo, Carlos Alberto Machado, escreveu um livro agora recentemente sobre as mutilações humanas, né? Então isso pode gerar o pânico. Então se esconde esse fenômeno do público em geral para evitar que aconteça, vamos dizer assim, um caos aí e fosse difícil controle por parte dos órgãos militares e governamentais. Certo. Me fala uma coisa, dentro de todos esses estudos que você fez, você tem alguma conclusão ou sempre está acontecendo algo de diferente? Uma conclusão assim, o que eles querem com a gente aqui na Terra? Assim, em termos de conclusões, o que a gente pode falar é que o fenômeno é real, ele existe. Perfeito. Agora, o que existe em termos de objetivo desses seres e dessas naves, né, que volta e meia aparecem aí, isso a gente tem várias hipóteses para explicar, mas aí é no campo teórico, no campo hipotético. A procedência também desses seres é também no campo hipotético, que pode ser falado alguma coisa. Algumas pessoas ditas abduzidas, que tiveram um contato mais forte, às vezes alegam que os seres vieram de uma determinada procedência. Então você pode até admitir aquilo em termos teóricos, porque a gente não tem tecnologia nossa aqui para poder ir lá, né, naquele planeta ou naquela galáxia ou naquele sistema ali planetário e realmente confirmar se existe alguma coisa ou não. Se as potências, né, Estados Unidos, China, Rússia, estão tendo aí missões espaciais e estão querendo inclusive já mandar agora missão para Marte, é porque há um interesse e eles com certeza sabem que alguma coisa vão encontrar lá. Certo. E dentro das tuas pesquisas, esses seres que vêm visitar a gente, eles têm que tipo de forma? Porque assim, você sabe que eu venho da ufologia mística, que é considerado mística espiritual. A gente sabe que tem várias raças, que existe uma confederação que cuida do nosso cosmos, mas a maioria é etérico, não é físico. A gente está no mundo das formas, terceira dimensão. Qual é a forma deles? É os greys, baixinho? Como é que é? Então, se convencionou uma tipologia, que a gente diria assim, a maioria dos ufólogos mais científicos, eles acreditam que 80% dos casos são aqueles baixinhos, tipo grey, né, olho preto, cinzentos. Então, 80% dos casos gira em torno desses seres. 15% dos casos existentes no mundo todo são seres tipo beta, que aí seriam seres parecidos conosco, variando às vezes em estatura, podem ser mais altos, e geralmente têm feições belas. Né? Esses daí geralmente têm atitudes, são os loirinhos, né? Que geralmente se fala aí que vem com atitudes mais pacíficas. E existe 5% dos casos que são seres bizarros, tipo ET de Varginha, com protuberâncias na cabeça, olho vermelho, com o corpo todo coberto de pelos, robôs, enfim, às vezes tem alguns 3 braços, né? Coisas bem bizarras mesmo. Seres insetoides, né? Até o pessoal fala de reptiliano, então estaria enquadrado nesses 5% Esses também. são físicos mesmo? São físicos. Entendi. Assim, físico,
a gente teoriza também, porque Certo. às vezes eles deixam que pegadas, então alguma coisa física concreta estava ali. Então deixou pegada, interagiu de alguma forma, então a gente acredita que sejam físicos. E dentro dos 5% também tem aqueles seres que são mais etéricos, né? Certo. Mais energia, Isso. então luz, esse tipo de coisa que são associados até aos anjos, criaturas Sim. angelicais e tal, mas a gente não sabe que tipo, né, de ser seria isso e se realmente é um ser ou alguma coisa, ou se de repente é apenas uma manifestação de alguma coisa que a gente ainda não compreende. E Edson, quem procura acha? Quem procura acha. E os militares, eles procuram desde longa data e têm chegado a algumas conclusões. Perfeito, conta pra gente. No caso do Brasil, então vamos falar agora um pouquinho. O Brasil ele começou a pesquisa ufológica em 1846. Nossa, mais de 200 anos, né? né? Só que não havia uma metodologia, nada assim sistematizado. Certo. Então foi um avistamento que ocorreu no Rio Paraguai, certo. pelo Leverger, e ele estava indo para a Guerra do Paraguai e eles acabaram vendo algumas coisas e ele deixou isso registrado nos anais lá militares certo. E depois foi publicado no jornal. Perfeito. Também o Jornal do Império. Mas isso ainda não existia uma metodologia. Certo. A partir de 1950, certo. que já existia aí o projeto Blue Book norte-americano, né, que começou nessa época, 47 para cá, depois que teve a queda de Roswell e tal, aí o Brasil começou a se interessar. Então, na década de 50, algumas coisas já começaram a ser pesquisadas mais profundamente e a primeira manifestação e colocação pública do assunto foi na ESG, que é na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, onde o coronel Adil de Oliveira colocou lá, fez tipo um seminário, colocou algumas pessoas da Força Aérea e apresentou alguns relatórios que eles tinham preenchido de contatos e avistamentos feitos por gente militar experimentada. Então, pilotos, tinha casos da Marinha também. Então, em 54 foi a primeira manifestação. E esse tudo você conseguiu a documentação? Sim. Tudo? Tudo. Perfeito. Inclusive, na revista O Cruzeiro, tem uma matéria falando a respeito dessa coisa que aconteceu na ESG, né, que foi algo inusitado. Certo. E inédito até no Brasil. E qual foi o caso mais chocante, mais assim que, tipo, não dá para esconder, sem ser o caso de Varginha, no Brasil? Então, mas falando de militares ainda, só para a gente não perder a parte da cronologia no Brasil. A partir da década de 60, principalmente 68, 69, ocorreram vários casos em vários estados brasileiros, mas principalmente na região do interior de São Paulo. Certo. Aí o que aconteceu? O 4º Comar, que fica aqui em São Paulo, no Ipiranga, o 4º Comando Aéreo, certo. Eles... na época era o brigadeiro José Vaz da Silva, brigadeiro Vaz, certo. Era um homem de vanguarda. Ele instituiu em 1968, extraoficialmente, uma comissão chefiada operacionalmente pelo Major Gilberto Zani de Mello, Major Zani. Certo. E aí, mais alguns outros militares começaram a pesquisar esses casos. Um dos primeiros casos que eles pesquisaram em 68 foi o caso da Maria Sintra, em Lins, que foi um ser que uma nave pousou, desceu um ser e pegou água. E aí ela pensava que era uma pessoa que queria um atendimento, ela estava ali num sanatório de tuberculosos, né? E aí ela resolveu pegar a água numa garrafinha diferente, e aí depois essa criatura não falava um português, ela até pensou que fosse uma estrangeira, e aí ela entregou aquela garrafa, pegou a água no bebedouro, entregou, e aí essa tripulante do OVNI foi saindo, em vez de ela sair pelo caminho normal, ela cortou pelo jardim, e aí a Maria Sintra achou aquilo estranho.
e ficou olhando. E de repente a nave começou a subir. Nossa, não sabia dessa história. E aí ela teve... fez xixi, realmente. De medo. De medo, ficou assustada ali. Ficou em choque. Nas escadarias ali, né? Ficou em choque. Depois todo mundo ficou sabendo. E foi durante uma onda que estava ocorrendo em Lins, né? Muitas pessoas viram. Tem o caso Toríbio Pereira e tal. E todos esses casos foram pesquisados pela Força Aérea. Perfeito. Aí, quando chegou em 1969, o Brigadeiro Vaz falou assim, vamos agora oficializar esse negócio. Certo. Então, aí, oficialmente, foi criado o CIOANI, Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, com sede no 4º Comar, ali no Cambuci. Certo. E aí eles pesquisaram centenas de casos. E tinha muito. Muito caso. Nossa. E eles tinham representantes que ficavam espalhados no Brasil inteiro. Certo. E eles tinham carteirinha. Vou mostrar aqui a carteirinha para você. Ele traz documentos que eu gosto dele. E aí... Como é que é? Ele mata a cobra e mostra o pau. Ó, só para o pessoal ter uma ideia, só aqui, ó, isso. Aqui é o 4º Comar, era onde tinha a central. Aqui é o logotipo, né? O logotipo do CIOANI. E aqui eram organogramas, alguns documentos, né? Mas a gente está falando de carteirinha, aí eu quero mostrar aqui, ó. Isso aqui era a carteirinha que era utilizada. Olha! Né? Então isso aqui é o IOANI, que é o investigador de objeto aéreo não identificado, número 005, que é o Francisco Elias Soares. Tá? A carteirinha número 001 era do Acacil, que era o croquinista do grupo, que é esse cidadão aí em cima. Ele que fazia os desenhos de todos os casos pesquisados. Tá? Eu aí, a minha esposa... Ele também... está vivo ainda? Não, faleceu em 2016, no final do ano. Entendi. E aí o que acontece? Eles fizeram toda essa pesquisa, o Major Zani viajava para os lugares, tudo, fazendo essas investigações, pousos, eles tiveram em todos os pousos que ocorreram no Brasil também, e inclusive eu cheguei a escrever um livro, que é o volume 1, eu até autografei para você, vou te dar aí de presente, Mostra o pessoal. OVNI, Arquivos Militares, Caso de Biúna, tá? E onde o pessoal pode comprar, que o pessoal aqui compra? Então, na Amazon tem a versão digital e no Clube de Autores tem a versão física. Tem a versão física. Perfeito, aí o né? pessoal vê direitinho. Então, bacana. Esse aqui é o volume 1. Ele traz aqui a história, né, do CIOANI e traz alguns casos de pousos que foram investigados, inclusive com a documentação. Olha, tem fotos coloridas, né? Bacana. Então, isso aqui eu autografei para você, Karen, e para o Wagner Dorim. Obrigada, tá bom? Gratidão, amado. E esse livro aí, ele traz um pouquinho, né, desses casos militares. Agora, por que eu escrevi esse livro? Que assim, quando eu soube que os militares tinham uma metodologia científica e criaram um organismo que pesquisava OVNI na década de 60, e isso perdurou até 1974, foi de 68, extraoficialmente, oficialmente a partir de 69, tanto é que eles chegaram a fazer boletins, né, que é o boletim CIOANI número 01, o boletim CIOANI número 02, o número 1 trazia toda a metodologia, trazia algumas estatísticas, e o boletim número 2, ele trazia os casos ali. Certo. Né, meio sintetizados, né, resumidamente, mas eram os casos que eles pesquisavam. E como que esses militares pesquisavam isso? Usando metodologia científica, ia o Tenente Carvalho também, que fazia os exames clínicos das testemunhas, na hora ele fazia uma entrevista para ver se a pessoa não era doida, né? Não estava inventando, todo mundo tem, se não era né? um mitômano, alguma coisa assim. A gente tem hoje a doutora Gilda, né, que faz essa investigação. Isso. Né? Mas no Chile tem aquele senhor, eu esqueci o nome dele, eu conheço ele pessoalmente. Bom, esqueci o nome dele. Todo país tem um, né? Porque sempre eles têm que ser psicólogos, alguém. Psiquiatras para ver se a pessoa não está inventando, se não tem alguma outra coisa. E o que aconteceu? A minha busca, ela começou em 1985. Por quê? Porque o Clauder Covo, falecido Clauder Covo,
que era do CEPU, depois ele foi do INFA. Ele começou a investigar vários fenômenos e aí ele chamou para mim ser o vice-presidente do INFA. E aí ele me abriu alguns documentos, ele tinha um boletim do Cioane e falou, olha, a Força Aérea Brasileira já investigou isso oficialmente, só que essa documentação ninguém sabe onde está. Eu já fui no quarto Comar, o Claudeiro já tinha ido lá, eu fui com o Osmar também, que é do Grupo Geone, perguntamos, tentamos localizar alguma coisa, sem sucesso. Porém, nessas idas e vindas, eu conheci e descobri que o Major Zani já estava aposentado, já estava reformado, e ele estava morando em São Paulo. E aí um belo dia eu fui ousado. Eu bati na porta dele e ele não estava. E aí o cara lá da porta falou, ele não está aí, mas daqui a pouco ele está chegando do serviço. Que ele dava aula e tal. E aí eu fiquei esperando. E aí quando eu cheguei, o rapaz falou assim, olha, esse rapaz aí está esperando o senhor, tal, queria conversar. Eu falei assim, olha, meu nome é Edson Boaventura Júnior, tal. Eu queria conversar com o senhor, mas um pouco reservadamente, sobre a Cioane. Aí ele arregalou um olhão assim, falou, vamos subir. Opa! Aí nós subimos, e aí ele começou a me contar tudo. Olha aqui. E eu falei assim, mas e aonde que está essa documentação e tudo mais? E alguém tem alguma coisa para mostrar? Ele falou assim, ó, tem um amigo meu que trabalhou no projeto na época, que é o Acacil, e ele atualmente está em Tatuí. No interior de São Paulo. E talvez ele tenha alguma coisa. Você faça o seguinte, eu estou vendo a sua boa vontade, né, em querer saber mais a respeito do projeto. Foi um projeto, assim, bem de vanguarda na época, que o Brigadeiro José Vaz gostava muito. E então, faz o seguinte, eu vou te dar o endereço dele, o telefone, você fala no meu nome. Fala que eu te mandei lá. E aí eu fiz isso. Passou um tempo, ainda alguns anos, depois que eu tinha contactado ele, e eu fui para Tatuí. Lá eu fui no Aeroclube, que o Acacil fazia uns trabalhos lá, e eu falei, olha, o Major Zani falou para mim vir aqui que você tem algumas coisas para me falar a respeito da Cioane. Aí ele falou, então vamos comigo, vamos sair, aí eu vou te levar lá para minha fazenda. Aí fomos para a fazenda dele, tinha até um hangar com um avião, tudo. E aí ele me levou numa salinha e começou a me contar tudo. Disse como é que como que funcionava, tudo, que ele viajou para a França, porque a França estava adiantada nessa parte de pesquisa ufológica, então ele ia para a França, participava das reuniões, né, oficiais lá. E aí trazia esse material todo e depois eles começaram a fazer esses boletins, fizeram o boletim 1, fizeram o boletim 2 e foram disseminando, montando a estratégia, pegando os representantes, os investigadores de campo, tanto civis como militares. Foi a primeira vez no Brasil em que se envolveu civis também. E aí eu perguntei para ele se ele tinha algum material concreto que pudesse me apresentar. E aí ele falou que não. Só que aí o que aconteceu? Já no final da nossa conversa, que eu já tinha coletado bastante informações, eu falei para ele, a gente poderia tirar uma fotografia ali no avião, tal. Aí ele ficou meio nervoso assim, né? E falou, olha, não vai dar não. E a nossa conversa acabou aqui. Aí eu vi que eu falei assim, eu acho que agora lascou tudo, mas pelo menos já consegui alguma coisa, né? Sim, bastante, né? E aí ele falou, para onde você vai? Eu falei, eu vou para o centro da cidade, depois eu já vou vou para a rodoviária, voltar para o Guarujá. Que naquela época eu morava até no Guarujá. E aí ele falou, eu te levo lá. Aí a gente entrou para dentro do carro e começamos, e na estrada eu parei de falar de ufologia, de Cioane, e começamos a falar de filhos. Que eu tinha filhos, ele também tinha filhos, e fomos falando sobre família, sobre outras coisas. Aí ele falou assim para mim, Edson, eu acho que eu estou me lembrando, você está com tempo? Eu falei assim, eu tenho todo o tempo do mundo.
Aí ele falou assim, então a gente vai ali no lugar. Aí ele parou numa faculdade, que ele era também professor. Dessa faculdade e tudo mais. E aí nós entramos, fomos para um ateliê que ele pintava a quarta. Ele era o croquinista, ele fazia os desenhos coloridos, né? Aqui, ó, tem algumas imagens aqui também, bem legais, de desenhos que ele fazia na época dos casos. A gente vai ter que tirar do plástico, esse daqui, inclusive, é do caso do Thiago Machado. Olha. Caso Thiago Machado. Senão estoura a imagem. Põe aí. Aí. Ó, caso Thiago Machado. Olha. Tem outro aqui, ó. Então ele era bem caprichoso. Ele fazia, né, os desenhos, os croquis dos casos, né? Então era bem legal. Olha, ele fazia tudo. Fazia tudo, né? E aí ele me levou nesse ateliê dele. Nossa, e esse aqui, o que é? Uma nave? Também é uma nave. Nossa, também. mostra pro pessoal, essa aqui, é diferente. É tipo é uma sonda, uma né? sonda, né? É. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou, estou me lembrando. Aí me levou primeiro numa salinha, onde ele abriu um armário e tirou uma pilha de pastas velhas. Meu Deus, é que ele estava lembrando. Era uma pilha assim, ó, de pastas. Eu trouxe pouquinhas aqui, só para você dar uma olhada. Você vai ter o prazer de manusear. Nossa. São as pastas originais do Cione, mas aqui é pouquinho. Eu tenho mais de 1.600 páginas. Posso ver? Então, aqui era como eles, são originais. Você pode até mostrar. Nossa, tem que mandar plastificar isso aqui, menino. Olha aí, ó. São documentos tá até originais. Olha as cartas. A ficha, ó, que eles preenchiam na época. Batido a máquina, digita aquela batido máquina. a máquina. Aí, ó. Relatório, aí, sobre OVNI. Olha aqui, ó. Aqui fala, ó. Ofício, tal. Data do remessa preenchimento. de expediente. Declaração a fins do estudo, pesquisa. Muito. Você leu tudo? Não, ainda não leu. consegui ler. Eu estou lendo alguns e estou escrevendo esses livros, né? Olha. Então, veja que esse material estava guardado com ele e aí ele me colocou uma pilha. Aí, para continuar a conversa, eu peguei e olhei 5 pastas. E aí eu falei assim, Cacil, você tem um tesouro aqui. Você me autoriza eu voltar uma outra vez aqui para mim olhar isso com cuidado? Olha, porque não dá para me ver tudo. Olha aqui, ó. Eles numeravam, né? 1, número. 2, disposição ou relação ao OVNI. 3, alcance de iluminação projetada. Isso. 4, voo de luz emitida. 5. Cara, eles são muito... Olha, cada relatório ele tinha 19 páginas. Nossa. Os relatórios iniciais, eles eram menores. Eu trouxe o relatório número 001. Eita, qual que Esse era? aqui foi o primeiro que eles fizeram. Deixa eu achar aqui, ó. Esse é o 68, o 001. É esse aqui, ó. Esse aqui é o 001. Nossa. Então, foi um caso que aconteceu na Chácara Emes, Bauru. Aqui, ó, Bauru. Em Bauru. Então, naquela época, a quantidade de páginas era menor. Eram 5 páginas só. É que aqui tem uma cópia também. Então, ó, olha aí, pessoal. Esse aqui é o relatório número 001 do Ministério da Aeronáutica. Está escrito aqui, ó. 4ª Zona Aérea, Quartel-General. Então, foi o primeiro caso que a Força Aérea Brasileira investigou e registrou. E ele te deu o original? Então, como que aconteceu? Aí, aquele monte de pasta assim na minha frente. Eu olhei 5 pastas, fui olhando, e aí eu falei, você tem que me dar autorização para que eu volte aqui e veja com cuidado esse material. Certo. Aí ele falou assim, você é inteligente, né? Eu falei, sou. Falei, ó, naquela sala ali, tem tesoura ali, tem barbante, tem cola, tem isso, tem aquilo, tem... Falou assim, monte uma caixa. Ele falou assim pra mim, monte uma caixa. Aí eu peguei e falei, monte uma caixa. Eu falei, acho que é para mim levar o material, né? Só pode ser isso. Que delícia. E aí eu peguei e comecei a montar a caixa, só que não cabia tudo. Só que eu tinha ido com uma mochila, então eu falei, uma parte eu ponho na mochila, outra parte eu ponho na caixa. Aí quando eu terminei a caixa, ele falou, ficou jóia, só que não vai caber tudo. Eu falei assim, não, é que a caixa é para caber algumas pastas, as outras vão na minha mochila. Aí ele, muito bem então, perfeito. Ele falou, tá faltando uma coisa. Aí ele foi no outro armarinho, tirou um caderno de desenho que tinha vários recortes de jornais da década de 60, 70 e tal.
E aí ele até brincou, você falou, será que eu dou para você? Será que eu não dou? Ah, será que eu dá. dou? Ficou naquela... E aí depois ele pegou uns albinhos que tinha. Essas fotos. Eu até fiquei emocionado, pensei que era foto de OVNI. Mas eram fotos dos croquis coloridos que ele fez na época, de cada caso, de cada pasta, né? E esse material eu levei, né, para o Guarujá, tudo. E ele falou assim para mim, quando a gente já estava indo para a rodoviária, porque depois que ele me deu o material, coloquei na caixa, aí ele falou assim, você vai para onde? Eu falei assim, rodoviária, né? Antes que ele desistisse, né? Aí ele falou assim, ó, seguinte, lá na frente, anos na frente, esse material ele tem uma classificação. Então você vai ter que esperar um momento para poder liberar isso para o público. Tanto é que em 2001 e 2002 eu comecei a compartilhar com algumas pessoas fechadas. Certo. E depois, em 2008, foi quando eu já podia liberar algumas coisas publicamente. Aí eu comecei a liberar. E ele falou assim, ó, se chegar lá na frente, se não quiser mais o material e achar alguma pessoa empolgada aqui em você, não titubeie. Dá para a pessoa para prosseguir isso aqui, porque o Brigadeiro José Vaz achava que essas pastas e esse conteúdo de pesquisa científica de OVNI feito pela Força Aérea Brasileira era algo importantíssimo. Sim. E por quê? Como que isso foi parar na casa do Acacil? Aí eu vou te contar a história. Então conta. Que aí ele me contou, ele falou, o que aconteceu? O Brigadeiro José Vaz era muito meu amigo. E esse cara, ele era da inteligência também. Apesar de ser da Força Aérea, trabalhar lá, ele também era da inteligência. Certo. E aí o Brigadeiro falou assim, ó, vai trocar o comando, e a gente corre o risco de o Brigadeiro que vai vir assumir no meu lugar, olha, disco voador, OVNI, joga tudo fora. Então, eles ficaram com medo que acontecesse isso e resolveram fazer o seguinte, o Brigadeiro deu uma ordem, falou assim, você vem aqui com a perua, coloca tudo dentro, essas pastas e leva para sua casa. Olha! E aí ficou anos se passaram e ficou lá. Uma parte do material, segundo o Acacil, ele deu para um ufólogo do Paraná. Que até hoje eu não sei o nome, eu não consegui localizar, não sei se essa pessoa já morreu. Atenção, entendeu? Pessoal do Paraná. Ele tem uma parte, ele tem 33. Vamos conseguir. Aqui é tudo de ufologia, esse programa. Quem é do Paraná e pegou, qual que é? 33% das pastas do Cioane Entre em contato com o Edson. Estão com algum ufólogo do Paraná, que eu não sei quem é. Pessoal, compartilhem esse programa em todos os grupos de ufologia, de mistério. Vamos achar esse cara lá do Paraná. Agora, 66% de todo o material, que dá 1.310 páginas, mais fotos, mais uma série de coisas, ficou comigo. Ele acabou me doando. A gente até quis devolver isso aqui para a Força Aérea, mas eles não quiseram. Eles falaram que... Tá aqui. Depois a gente pega. Que eles não querem mais esse material, porque já passou o tempo, já está desclassificado. Então, eu até pedi autorização para usar nos livros, eles concederam. Ai, que bom. E até, de certa forma, até consultei os meus advogados, para ver se não dava nenhum problema. Eles falaram que não dá nenhum problema, que isso daqui está sob minha posse já há muitos anos, e eu estou cuidando, então, tranquilo. E está revelando... E a gente tem revelado, está perpetuando a pesquisa deles, né? Inclusive, no CONDABRA, que é o Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, quando eles me deram autorização, eles falaram assim, a gente só pede o seguinte, você pode usar lá tal, só quando tiver o livro pronto, manda dois exemplares para a gente guardar aqui. Porque, de certa forma, perpetuando a história da ufologia militar no nosso país. Legal. Né? Então, esse material aí a gente está trabalhando dessa forma. Depois do Cioane, que foi até 1974, e depois migrou para Brasília, para a 4ª subchefia, a gente teve o caso da Operação Prato. Esse eu acho que é o mais, que foi em 77, né? Então, 77, o Irangê Holanda se envolveu nessa pesquisa, né? Foi indicado lá pelo brigadeiro do primeiro Comando Aéreo do Pará, e ele com uma equipe, mais o
o sargento João, o sargento Flávio, aliás, Certo. ele foi o cinegrafista, fotografou várias coisas. E eu trouxe até algumas fotos aqui, Olha. ó. As fotos que eles faziam na época. Nossa. Vamos mostrar aqui, ó. Perfeito. Né? Muito legal. E esse aqui é um fotograma inédito que a gente conseguiu de um vídeo Super 8, Nossa. que eles fizeram na época preto e branco também. E aqui também tem mais fotos. Tudo lá do Projeto Prato. Tudo da Operação Prato. Operação Foram Prato. tiradas mais de 500 fotografias, né, da Operação Prato. E por que queimava as pessoas? E eles botavam um carimbo, ó. Você está vendo esse carimbo de confidencial aí, ó? Então, eles batiam um carimbo da Lei de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, que é o artigo 12, que fala assim: toda e qualquer pessoa que tome conhecimento do assunto sigiloso fica automaticamente responsável para a manutenção do sigilo. Ou seja, eles escondiam mesmo Mas do agora público. está livre. Agora está livre, Graças né? a Porque a Deus. gente foi atrás, porque as fotos mesmo Deixa eu ver essa que aqui. estavam no Condabra, elas... Inclusive, vou deixar essas fotos com você, tá? Jura? Vou te dar de presente aí. Oba! Arrasou, baby! Entendeu? E essas fotos, elas, eu sei que existem as originais no Condabra, mas eles ficam fazendo o corpo duro e não liberam isso pra gente. Essa daí eu consegui ao longo dos anos, desde a década de 80, trocando, conseguindo com alguns pesquisadores civis, militares também, o próprio Daniel Rebisso, né, que foi um pioneiro na investigação da Operação Prato. Então, o que aconteceu? Qual foi o resultado? As luzes vinham, jogavam um foco de luz nas pessoas e sugavam pequenas porções de sangue. As pessoas eram atacadas. Por isso que chamavam de fenômeno chupa-chupa, luz vampira. E aí a Força Aérea entrou com tudo. E o Irangê, ele entrou para desmistificar. Só que ele acabou tendo contato com naves gigantes. Mas E não teve acabou- contato físico com os seres. Opa, Dentro conta. da casa dele, Conta. ele viu seres também, entendeu? E aí quando ele chegou pro superior dele e falou que estava tendo já esses contatos, que o negócio era real e não sabia explicar o que era, aí o comandante dele, o brigadeiro, falou: ó, você está fora do caso, está encerrando aqui. Só que a gente sabe que colocaram outras pessoas no lugar, inclusive a Força Aérea Norte-Americana, alguns agentes norte-americanos vieram para a região e começaram a estudar. E ficaram pesquisando não só o Pará, Maranhão, mas depois Amazonas, porque o fenômeno ele foi seguindo uma linha. Começou no Maranhão, foi para o Pará, depois foi para o Amazonas e no finalzinho, já em 1983, ele transpôs a fronteira para a Venezuela. Que a gente tem casos de ataques na Venezuela. E depois, eventualmente, ocorre um ataque aqui, outro ali. Até hoje, ocorrem esses ataques. Edson, o que morreu foi o Holanda. Os dois já morreram. O Flávio já morreu, o Holanda. O Holanda tinha um implante no braço e o Flávio tinha um implante na perna. Porque assim, tem uma escritora brasileira, que eu não me lembro o nome, que ela disse que foi no Centro Espírita e recebeu comunicados, não sei se é do Holanda, de um deles, que fez parte do Prato. E diz que esses seres, eles estão já morando entre a gente. Por isso que eles captavam o sangue com esse negócio do DNA, para saber se aqui tinha condições deles morarem nessa atmosfera. Então, na época, pelo que eu sei, eles não pesquisaram esse aspecto. Eles sabiam que ocorriam os ataques, que gerava pânico. Sim. E agora, o que eles chegaram nas conclusões é que aqueles aparatos estranhos, luminosos que apareciam, eles eram operados estrategicamente por inteligências desconhecidas. Sim. Num primeiro momento eles pensaram, será que é os russos que estão vindo aqui com alguma coisa e tal? Mas aí eles chegaram à conclusão que aquilo era extraterrestre, que aquilo era diferente. Mas o porquê, o motivo, eles não sabiam? Não sabem até hoje. Só sabe que era. Só sabe que estavam ali atuando, né, nas regiões ribeirinhas. E agora, isso aí foi uma pesquisa que teve até a ajuda de alguns agentes do SNI, que atualmente é a ABIN, Agência Brasileira de Informação. Certo. Eu tenho um amigo meu, Bessa, que ele foi do SNI, inclusive ele chefiou dentro do SNI, na década de 90, 96, um órgão que pesquisava OVNI dentro do Serviço de Inteligência do Brasil.
Entendi. Tá? Ele contou já isso até em livro e também chegou a dar uma entrevista para nós a respeito dessa pesquisa que ele participou. E, inclusive, a equipe dele foi junto com o Holanda e chegaram a ver os fenômenos lá. Eles fizeram um relatório também que está lá no Arquivo Nacional, atualmente, sobre a pesquisa desses OVNIs que estavam atacando naquela região. Certo. Mas o caso mais impressionante, qual que é? Agora que a gente vai chegar, que a Força Aérea Brasileira pesquisou, foi o caso de maio de 86, que aconteceu no dia 19 de maio de 86, que foram 21 objetos que saturaram os sistemas de radares. São José. Em São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Paulo, e aí eles mandaram caças de interceptação Mirage F5 atrás dos OVNIs. E aí? E aí o que aconteceu? Durante anos, mais de 20 anos, a gente ficou sem saber o que aconteceu de fato. Embora o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, na época, veio na televisão, colocou os pilotos lá para falarem a respeito dessa perseguição que viram, tal. E só que como a comunidade científica na época, astrônomos, foram contra os militares, o próprio brigadeiro achou melhor se fechar em copas ali. Ficou meio retraído. Entendi. E aí pararam de falar a respeito disso. E aí o que aconteceu? Passou o tempo, os ufólogos pressionando, e aí a gente conseguiu a liberação de vários documentos. No meio desses documentos vieram os relatórios oficiais, que falavam que alguma coisa realmente estranha aconteceu naquela noite de 19 de maio. Então tem os relatórios, são várias páginas, é um negócio bem extenso. Certo. E agora o que é o mais surpreendente? Havia umas fitas cassetes que foram parar junto com essa documentação no Arquivo Nacional e que a gente não sabia o conteúdo. Certo. Só que o Arquivo Nacional, ele cobrava uma taxa alta por minuto. Ixi, Maria. Ou seja, para você ter acesso a todas aquelas fitas, para saber o que tem ali dentro, que a gente nem sabia o que tinha, você ia gastar e desembolsar, sei lá, em torno de 18 mil a 20 mil reais. Senhora. Nenhum ufólogo brasileiro tem essa soma. Só se fizer caixinha, né? Para fazer vaquinha. isso. E o que você podia fazer também é ir lá, assistir as fitas e falar assim, eu quero o trecho do minuto tal, tal, e comprar em pedacinhos. Certo. Também dava para fazer isso. Eu e o Joseph Prado, da Burnie, a gente ficou incomodado com isso. E aí a gente fez uns e-mails para a ouvidoria, aí lá do Arquivo Nacional. E aí a ouvidoria começou a tratar com a gente. Como eu tinha um processo de intercâmbio com eles, eu cedia documentos oficiais e era tipo uma permuta que nós tínhamos. Aí eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu quero as fitas. Porque a gente tem a permuta, eu dou documento, vocês também fornecem documento, eu quero as fitas. Aí ela, mas não dá, porque não tá, não sei o que tal. Aí eu falei, o que dá para fazer então? Porque eu não concordo que seja pago esse negócio. Caro. Né? Aí ela falou, vamos fazer o seguinte então. Aí começou um processo que demorou 1 ano e pouco, onde eles desenvolveram uma plataforma para poder digitalizar essas fitas. Olha. Teve uma fita de vídeo que inclusive eu paguei com o meu dinheiro. Olha. Né, porque eles não tinham verba lá no Arquivo Nacional para fazer isso. E para poder disponibilizar no Arquivo Nacional. E aí quando disponibilizaram, eles comunicaram a gente. E aí quando a gente foi assistir aquilo, a gente ficou estarrecido. Conta. Era as comunicações dos controladores de tráfego aéreo com os pilotos naquela perseguição de 19 de maio de 86. E o que eles falavam? Então você via na voz dos pilotos ali, atenção, estou chegando perto do OVNI, o OVNI está em Judite, entendeu? Já podia atirar, poderia ter autorização. Só que aí o objeto saía numa velocidade estonteante e numa velocidade que nenhuma aeronave conhecida na época poderia ter. Imprimir, entendeu? Então eram coisas assim, Mach 15, entendeu? Coisa muito avançada. E eles andavam. Teve um certo momento que um dos pilotos ficou com 8 objetos de um lado e 7 do outro. 13 objetos. Só que ele não via os objetos. Mas nos radares de terra eram detectados. Fala, olha, comandante, tem tantos objetos a ele. Mas eu não estou vendo. Mas sai daí, entendeu? Porque já estavam correndo risco, né?
Então, esse caso foi o que fez com que o brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima e os posteriores sistematizassem toda a pesquisa e centralizassem no Condabra, que na época chamava NUCONDABRA, que era Núcleo do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Depois virou Condabra, que é Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, onde eles centralizavam tudo, as pastas, tinha um sistema informatizado. Eu cheguei a ver isso quando eu trabalhei em Brasília. Alguns militares lá chegaram a me mostrar. Era um negócio até assim meio simples, mas você conseguia pesquisar por data, por cidade. E o ano que teve mais casos foi 1999. Teve bastante caso nesse ano que eles me mostraram lá. Pelo menos na época que eu olhei, que foi por volta de 2004, 2005, que eu tive lá. Mostraram fotos também e mostraram um vídeo também da Operação Prato. Vídeo? Um vídeo, um objeto entrando e saindo de dentro do Rio Negro. Nossa. Negócio muito louco. Jura? Então, assim, os militares escondem. O que eles liberaram de documentação é a ponta do iceberg. Eles não liberaram tudo, infelizmente. Graças a Deus você estava lá, né? Isso, então assim, a história do Brasil militar, ela começou lá atrás e hoje ela está se deslanchando aí, e o Condabra tem o compromisso, tem uma lei que faz com que ele periodicamente disponibilize os relatórios para o Arquivo Nacional. E aí o público comum pode ter acesso a esse material. Bacana. Vamos falar agora um pouquinho de outros países, como funciona? Vamos, que o diretor aqui já está falando. Já está falando que falta pouco. Ó, pessoal, aqui ó, essa primeira foto eu tô com o Ariel Sanches. O Ariel Sanches, ele é de um grupo que é do Uruguai, chama Queridovni. É uma comissão receptora de investigação de objetos aéreos não identificados. E lá no Queridovni ocorreram vários casos a partir de 1968, 69 também, 70, e aí depois, em 76 teve uma grande onda lá, só que eles só sistematizaram em 1979. E aí o Aguirre, que é o Eduardo Aguirre, que foi um dos idealizadores, ele escreveu esse livro, que legal. Tá, que ele me presenteou, e aqui fala que eles pesquisaram vários casos, só que a conclusão deles nesse livro é que eles 2% apenas se tratam de coisas anômalas diferentes. Então a Força Aérea Uruguaia, o Ariel Sanches estava lá nesse evento da Argentina, ele atualizou esses dados, disse que já pesquisaram cerca de 1.450 casos de 1979 até 2017 e que o percentual aumentou um pouquinho para 3%. Então 3% são coisas inexplicáveis. Estava lá também o Júlio Chamorro, que é do Peru, da OIFA. E ele atualmente ele participa do DIFA, que é um departamento da Força Aérea Peruana que pesquisa isso. E lá tem muita coisa, o interessante do Peru é que eles estão no momento agora, além de pesquisarem vários casos, desde 2001 para cá, eles deram uma interrompida em 2008, o OIFA acabou, depois em 2013 eles reativaram de novo e estão na pegada agora, estão pesquisando. E o Júlio Chamorro falou o seguinte, que eles estão querendo fazer um protocolo conjunto com vários países da América do Sul para poder trocar figurinha, para poder trocar pesquisas. Então, esse evento que eu participei lá foi justamente para firmar isso. Então, eles querem firmar acordos com o Uruguai, com o Chile, com o Brasil, com vários países ali com a própria Argentina, para poder trocar essas informações sobre a OVNI, porque eles julgam que é algo importante. E o outro que estava lá, que é esse aqui, o Maurício, ele é do CEFA, que vou colocar de novo aqui, ó. É o Maurício? O Maurício, deixa eu ver aqui, é esse aqui, ó. Certo. É esse aqui do lado aqui que está segurando a revista. Então, o Maurício, ele é do CEFA, que é um órgão do Chile,
onde pesquisam civis e militares em conjunto. Lá no Chile é bem sério esse assunto. Ele é não bem sério, é aberto. Isso. E nós estivemos, né, na Ilha de Páscoa, recentemente, em março de 2018 agora, certo. E nós logramos fotografar, eu até autografei uma foto que nós fizemos lá, vou dar para vocês também. Eba! Dá para colocar na tela aí a fotografia? Olha, ó, essa foto OVNI. aí é um OVNI de dia que nós fotografamos, e aí nós entramos em contato com o Cefa lá e fornecemos a fotografia para que eles fizessem a análise dessa fotografia, desse objeto que foi captado lá na Ilha da Páscoa no dia 14 de março de 2018. Não, eu não duvido. Bom. Eu já vi várias coisas. Só está em análise com eles. Está em análise porque a gente tem que colocar para os técnicos julgarem, perfeito. Né? E lá o Cefa, né, tá dando todo esse cuidado a essa foto, e eu já falei também com o Salvatore Carta, que é da Argentina, ele é um expert também em análise de foto, já está com a foto analisando, e eu passei também essa mesma foto aí pro Philip Kling Dave, que é do Rio de Janeiro, também mexe com análise de fotografias e tal, e ele analisou, me mandou o laudo hoje. E aí? Chegou à conclusão que realmente é alguma coisa anômala. Falando, não tenho dúvida. Não tem trucagem na foto, não tem nada. E não é a primeira alguma vez coisa que que você está tira. lá. Não é a primeira vez. Primeira vez que eu fotografei com aquelas câmeras bem antigas, Kodak Instamatic, foi no dia 30 de março de 1986. Nossa. No dia 2 de setembro de 2016, eu tive também um flagrante em São Bernardo do Campo. Você saiu até na TV, que eu saiu vi. na TV, Eu vi. Então, e foi durante o meu almoço, estava voltando, vi um objeto lá e tirei com o iPhone. E com o mesmo iPhone que eu tirei esse objeto em 2016, eu fotografei agora na Ilha da Páscoa esse. Perfeito. A minha esposa também, ela chegou a filmar algumas luzes estranhas à noite lá na Ilha da Páscoa, né? Então a gente está analisando também esse material aí, mas esse aqui é o mais impressionante. Tá aqui uma foto, a gente lá na Ilha da Páscoa. Se alguém tiver a oportunidade de ir, vá, que vale a pena, é muito legal, uma área de incidência ufológica tremenda. E agora, eu queria dar também aqui para Karen e para o Dorim, em primeira mão, a revista OVNI Pesquisa. É uma revista que está vindo aí no mercado para revolucionar a pesquisa ufológica no Brasil. É algo bem científico, feito com metodologia científica, tem um conselho, uma consultoria bem técnica também. Eu faço parte dessa consultoria e eu te passo aqui o exemplar, né, da OVNI Pesquisa, esse é o número 1. A gente vai fazer a inauguração da revista agora aqui em São Paulo, lançamento dela no dia 14 de julho de 2018, vai ser lá na Biblioteca Viriato Corrêa. A gente vai estar dando umas mini palestras lá e vamos estar fazendo o lançamento dessa revista aí, da revista OVNI Pesquisa, que é do meu amigo Paulo Baraqui Werner, lá de Minas Gerais. E tem outras pessoas no conselho também, diretor de várias partes aí do país, e eu creio que vai crescer. A número 2 já está no forno. Mas vai ser aberto ao público? Qualquer um pode chegar lá na inauguração? Pode, vai ser gratuito, vai ser um evento gratuito. Ó, depois você deixa o endereço, horário direitinho, que o pessoal aqui vai querer ir. Eu vou, hein? Eu vou. Depois a gente as pessoas quiserem entrar em contato com a gente tá também, aqui embaixo no GC. Tem o site da revista, que é www.ovnipesquisa.com.br. Aqui no GC. Tem o meu telefone aí, pode mandar um zap, né? Às vezes quer mandar alguma coisa, depois eu passo o endereço aonde faz análise de filme, de foto. Tem o meu e-mail aqui e tem também o portal da Burn, onde eu já escrevi vários artigos. Sim. É um portal sério da ufologia brasileira, do meu cunhado, né? Ele é cunhado, era meu amigo, agora é cunhado, né? Que acabou, né, conhecendo a irmã da minha esposa. A irmã da minha esposa. Tudo em e família. Aí se apaixonou e, né, tão junto aí. Como que ele chama? Joseph Prado. O Joseph. Sim. E aí fica aí um abraço pro pessoal da Burn também, tem astrônomo lá, tem um monte de gente que faz o trabalho, o Vanderlei, o Dino, né, a Paola, enfim, tem uma galera bem legal. O Pablo Villarrubia também, que faz parte, que é o espanhol lá, jornalista.
Então, assim, é uma galera assim séria da ufologia. A gente está tentando resgatar com essa revista a seriedade, né? Porque muita coisa caiu no banal, né? Sim. Hoje se acredita em qualquer coisa, qualquer luzinha disco voador. E nem tudo que brilha no céu é disco voador, pessoal. Tem que, né, tem que pesquisar, tem que analisar. Existe? É real o fenômeno? Existe. E é real. Mas nem tudo que brilha é disco voador. Verdade. Então a gente tem que, né, fazer essa pesquisa mais acurada. E se um caso, pensa aí, por exemplo, o projeto Blue Book, por exemplo, que foi o projeto Livro Azul norte-americano, pesquisou 12 mil registros. Se um caso é anômalo, pronto, o fenômeno existe. Tá. Agora, a minha pergunta, por que isso parou, essas aparições tão bruscas, né, que todo mundo viu, entrou os militares, por que parou na década de 80? Então, na verdade, não parou. Não parou. É que as pessoas, hoje, como que vivem as pessoas? Eu vou mostrar para você como que as pessoas vivem, no né? celular. É assim, ó, olhando lá, e tique, 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 entendeu? Não olha pro céu. E aí você vai ver o quê? Você não vai ver nada. Nada, só se fizer um escândalo lá em cima. Existem áreas que são emblemáticas no Brasil. As chapadas, né? Sim, você teve que até eu numa fui, chapada tem recentemente. experiência, A Chapada Diamantina, na Bahia, é um lugar assim riquíssimo. O Iporanga, Vale do Iporanga, onde tem várias cavernas lá, visto objeto entrando, saindo dentro de caverna. Isso que eu preciso Chapada saber de você. dos Veadeiros, em Por que nas Goiás. chapadas? Eu sei, talvez porque tem muita reserva florestal, tem muita natureza, talvez alguma coisa chame a atenção deles. Montanha? Mas não só isso, toda a faixa litorânea do nosso país, do Brasil, tem muitos casos de OSNIs, objeto entrando, saindo dentro do mar, o que sugere, de repente, uma base submarina nessas regiões. E não só lá, toda a parte norte do nosso país, ou seja, Macapá, Amazônias, Acre, Rondônia, Roraima, aquela parte ali, Pará, Maranhão, ali em cima algo acontece. Entendi. Entendeu? O fenômeno está escondido ali na selva e volta e meia essas naves vêm e atacam, interagem, abduzem as populações ribeirinhas. Nas grandes cidades ocorre o fenômeno? Sim, mas já é algo mais tranquilo, assim, não é tão... Mas volta e meia, às vezes acontece alguma coisa. As pessoas têm que ficar antenadas e pega o seu celular, grava, tira a fotografia, depois traz aí pra gente analisar e ver. Se pousar um OVNI, de preferência não se aproxime, chame as pessoas, porque pode ter alguma coisa, radiação, sei lá, pode ter alguma coisa que de repente você vai entrar ali e pode se prejudicar a sua saúde. Então não faça isso. Mas chama os ufólogos primeiro. Não chama polícia, força aérea, marinha e exército, porque os caras escondem. Entendeu? Eles vão lá, vão fechar que nem fizeram com o caso Varginha lá, né? Que a gente pesquisa até hoje. Eu falei, inclusive, recentemente com um dos militares que estava envolvido na captura e no transporte. E eu falei, pô, meu, já faz 22 anos, vamos falar tal. Mas os caras ainda estão com medo de falar. Eu falei por telefone, falou, cara, como é que você conseguiu meu telefone? Eu falei, tenho meus contatos, né? Inclusive, na ufologia, eu tive um privilégio no dia 5 de novembro de 1996. Eu fui convidado pelo comandante Gama, Marco Aurélio Ferreira da Gama, lá na base aérea de Santos, em Guarujá. Ele me chamou numa quinta-feira, era uma quinta-feira, para mim dar uma palestra sobre OVNIs fechada, dentro da base aérea de Santos. É algo inédito. Inédito mesmo. E eu, inclusive, fotografei isso. Eu pedi na época para fotografar, para registrar o evento. Ele ficou meio reticente, mas depois ele autorizou. Perfeito. Tava o Jamil Villanova comigo na época, tava o Carlos Alberto Saraiva de Maria. E aí a gente fez a palestra e o mais estarrecedor aconteceu depois. Eles mandaram eu sentar e aí começaram a subir pilotos e contar os casos que eles tinham sido, que tinham protagonizado ali, que eles tinham sido protagonistas. E aí contaram uns 8 ou 9 casos. Depois a gente foi levado na base para visitar a base e na torre de controle foi mostrado para nós
um livro de ocorrências onde tinha um registro de um objeto que tinha dado um rasante na cabeceira da pista da base aérea de Santos. Caraca! Entendeu? Então, é assim, eu tive essas oportunidades, eu no passado tive no Condabra, vi algumas coisas lá, alguns militares são meus amigos, me fornecem algumas coisas, é lógico que por questão de sigilo, por questão de manter essas pessoas resguardadas, a gente não sai falando, fulano, a não sei que ele autorize. Mas muitos falam, ó, é para você aí, ó, e não sabe como que chegou. Olha, o pessoal tá enlouquecido, Edson. Aonde que isso aqui compra? é legal. Eu queria mostrar só uma coisa aqui, ó, do Cioane. Nessa foto aqui de cima, vocês estão vendo aí, é o Major Zani, esse senhor aí, né, colorido, é o Major Zani, e o de baixo é o Brigadeiro José Vaz. E aqui é um pouso que aconteceu em Lins, em 68. Olha. Ou seja, apesar, o caso da Maria Sintra, ficou a marca lá. E eles pegavam esse material e analisavam no CTA. E aí? O próprio Major Gilberto Zani de Mello me falou que eles coletavam esse material, mandavam para o CTA, lá em São José dos Campos, e uma parte ia para os Estados Unidos. Entendeu? Só que a gente nunca viu o resultado disso. Eu já cobrei via SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, mas tudo. Os caras não liberam. Eu sou a pessoa que mais tem pedido de OVNI no Serviço de Informação ao Cidadão, né? Só que eles só me enrolam. Aí entendeu? vai chegar um OVNI na me casa enrola, dele. pede prazo para depois dizer que não tem, que é inexistente, que pegou fogo, que a enchente levou. Mentira, entendeu? O pessoal tá brincando de ufologia, entendeu? E não tá, a gente quer. Eles têm coisas concretas lá. Verdade, mas fala aonde o pessoal compra a revista. Então, através do site, você pode entrar lá no www.ovnipesquisa.com.br, você consegue comprar essa revista aí. Olha, né? Então, ajude a gente aí, né? São poucas pessoas ainda envolvidas, sai tudo do nosso bolso, a gente não tem patrocínio nenhum, né? Então a gente está fazendo por garra mesmo. E a gente já está na edição do segundo número da OVNI Pesquisa, tá estupenda, vocês não podem perder, entendeu? Assim que eu tiver um número, eu vou trazer um para você aqui, Karen. Legal, e de repente a gente faz até um outro bate-papo com aqui. certeza, você vai voltar pra gente conversar várias. sobre outras coisas também. E nas revistas futuras aí a gente vai estar falando também, eu consegui um relatório do Cioane que é diferente. Que, assim, o que o pessoal conhece, que a gente conseguiu, é uma coisa. Eu consegui um diferente. Conta. Que assim, conforme vai passando o tempo, eles sabiam que a gente tinha esse material, às vezes umas pessoas que têm alguma coisa, vêm e falam assim, olha, eu tenho um relatório daquela época, foi do meu pai, que foi do meu tio que pesquisava e tal, só que eu não quero me envolver com isso. Falei, então manda pra mim. Manda que eu quero tudo. Então a gente vai, então eu tô com um relatório do litoral, que é inédito. Então a gente pode até vir e falar a respeito de pesquisa no litoral, e aí eu mostro para vocês esse coisa. E eu pretendo fazer também um artigo para a revista OVNI Pesquisa mostrando esse documento aí que é o inédito. Você vai ter que voltar mais, amigo. Tá Uma bom? Só não dá, pelo amor de Deus, é muita informação. A gente acho que até já estourou, né, o horário. Mas vale a pena. Edson, eu quero te agradecer. Pode mais? Pode liberar mais meia hora. Ele está liberando então aqui. Agora Opa. Tá liberado para pergunta aí. Se vocês quiserem pessoal, se perguntar vocês quiserem alguma fazer coisa alguma aí, pergunta, a gente está à disposição aí do povo. José deu... Ixi, ele tirou ali. Vamos lá. Cláudia Duarte, Ieda Carvalho, eles existem, são reais, todo mundo sabe disso, deixa cair esse véu. Cego é quem não quer ver. Isso aí. Concordo, eles existem mesmo, são reais. Regina Helena Fuzeto, Operação Prato, para mim, é o maior fato sobre os UFOs, com certeza. Então, Operação Prato, ela, assim, não é o maior fato. Ela é o que tem mais registros de fotos, vamos dizer assim, em relatório que chega a ter 500 páginas. Nossa. Mas o fato do maio de 86 é o principal, porque eles têm os vídeos. Só que eles nunca liberaram isso para o público. E aí eu vou contar uma coisa para vocês aí. Conta. Um amigo meu, que é militar lá de Brasília, me contou o seguinte, falou assim, ó, eles te sacanearam. Porque eu tava falando, eu quero ter acesso
aos vídeos, não só da Operação Prato, que são de 77, como os vídeos que eu sei que eles fizeram de 1986. Porque os caças, eles tinham uma câmera de um lado e armamento bélico para atirar do outro. E eles filmaram. Só que esse meu amigo falou assim, olha, eles te sacanearam. Aí eu falei, o que fizeram? Ele falou, eles fizeram o seguinte, os vídeos de 1977 da Operação Prato e de 1978, eles já estavam desclassificados, ou seja, já poderiam vir a público. E o de 1986 também. Só que eles reclassificaram num alto grau de sigilo aqueles vídeos novamente. E não poderiam, isso é ilegal. Só que eles fizeram. E então, o que aconteceu? Eles só vão estar disponíveis ao público, esses vídeos, no caso da Operação Prato, em 2028 e em 2027. Os de 77 em 2027 e os de 1978 em 2028. E o de maio, 19 de maio de 2036, só estará liberado para o público em 2036. Se eu estiver vivo até lá, aí eu vou encher a paciência para que eles liberem esses vídeos. Mas eles fizeram essa sacanagem, a gente não vai ver. E não tem como derrubar essa lei? Então, não tem porque é um normativo militar e acabou, não tem. Pode até entrar com um advogado, mas aí eu que não sou besta de entrar numa teia dessa, porque a gente vai ter uma briga grande lá, né? Com um cachorro grande, e eu não tenho força para isso. Na verdade, eu quero é agregar com a minha pesquisa. Sim, lógico. Né? Agregar aos militares, agregar ao pessoal civil mesmo, aos ufólogos, as pessoas que gostam, os ufófilos aí, que gostam, ufófilos também. O que é ufófilos? Ufófilos são pessoas que gostam do assunto, mas não pesquisam, não são ufólogos. O ufólogo é aquele pesquisador que vai atrás, né, investiga, coleta e usa de áreas da ciência para fazer a sua pesquisa. Me fala uma coisa, qual é o país que teve mais avistamento até hoje? O que mais teve foi os Estados Unidos, seguido em segundo lugar pelo Brasil. Agora, os Estados Unidos, por quê? Porque lá a comunicação celular e todo mundo tem. No Brasil, por que ele é o segundo lugar? Por conta da grandiosidade territorial. É igual aos Estados Unidos também. Entendeu? Então, por isso que tem bastante casos também. E os Estados Unidos, eles se interessam pelos nossos casos. Sim, eu tenho relatórios americanos de 1947, de 1952. Eu tenho uma carta de um controlador de tráfego aéreo do Rio de Janeiro, que ele escreveu para a comissão do projeto Livro Azul. Olha. Isso em 1952. Perfeito. Eu tenho relatórios de 66, tenho relatórios de 1986. O caso de 19 de maio, por exemplo, tem um telex em inglês do Departamento de Defesa deles lá, né? Onde eles contam lá, eles falam que 3 sistemas diferentes de tipos de radares detectaram, fala que Osiris Silva viu. Sabe Osiris Silva? Sei. Então, que ele viu, perseguiu, que os caças perseguiram. Então, está registrado em documentação americana. E o que acontece? O Brasil, ele é vamos dizer assim, um soldadinho dos americanos. Certo. Os americanos pintam e bordam. Então, como os americanos utilizam-se do sigilo, desde 1947, o Brasil vai na onda. Certo. Tanto é que o caso Varginha a gente teve muito problema. Por quê? Porque os americanos vieram e pegaram a nave, pegaram as criaturas. A Tassiana Gomes está perguntando, vocês têm relatos sobre o ET que apareceu em Varginha, que ficou conhecido no Brasil inteiro? Aqui é o pessoal do YouTube. Do YouTube? Então vou te responder. Eu sou um dos investigadores do caso Varginha. Naquela época, em janeiro de 1996, quando ocorreu o fato em Varginha, eu, juntamente com mais 6 pessoas, ou seja, que ficou conhecido, se entrar na internet e colocar Grupo dos 7, caso Varginha, você vai ver que eu sou o número 4 desse Grupo dos 7. Certo. Então, quem que eram os 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito às informações do caso Varginha? Era o Birajara Franco Rodrigues, que é o principal, Vitório Pacatini, que está sumido, né? O Birajara atualmente não quer falar mais. O Claudeir Covo, que faleceu. Eu sou o 4, porque na época, como o Claudeir Covo era muito amigo do Birajara,
e eu era vice-presidente do INFA, que era o Instituto do Claudeiro Covo, eu acabei indo junto. E aí, como eu presidi um grupo também no Guarujá, que era o GUG, tinha o Jamil, que era o vice-presidente meu. Aí eu levei o Jamil também, porque ele era desenhista. A maioria de muitos desenhos que vocês veem aí na internet foi o Jamil Villanova que fez, que é o número 5 do grupo do 7. Quem são os outros dois? Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que é do grupo CEPEX de Sumaré. E então ficou formado o grupo do 7. Tem algumas pessoas aí que falam, que pesquisam, que não sei o que e tal, mas eles chegaram bem depois. A gente estava na frente do caso Varginha, tivemos acesso aos depoimentos dos militares, dos civis, vimos fitas, vimos coisas bem cabulosas mesmo. Conta! Né? Não fala que você viu, conta. A Kátia abriu o bico 2 anos atrás, né? Olha como eu falo. Então. Porque eu fui na palestra dela que teve em Extrema, você estava, né? Sim, sim. Você estava a Cris de Pascoal. A Kátia resolveu falar, né, como é que é a história. Mas conta aí o que você viu cabuloso. Não, então, assim, o mais cabuloso é que, assim, conforme os militares foram abrindo ao longo do tempo, né? Porque na época aconteceu o fato, alguns falaram e depois o negócio, o cerco se fechou. Então foi passando o tempo e alguns foram chegando e foram abrindo. Então a gente descobriu que houve uma operação pente fino no Rio Verde depois, onde eles coletaram mais seres e viram. Eu tenho uma carta, por exemplo, de um militar que fala a respeito dessa operação que ocorreu no Rio Verde. A gente tem informação de que o Marco Elixerez faleceu, né, porque ele foi um dos PMs que capturou a criatura com a mão limpa, né? Mas e sofreu uma queimadura, um arranhado da criatura embaixo da axila. E aí ele veio a falecer. Mas não foi só o Marco Elixerez que faleceu. Houve alguns civis também, que depois foram levados para o cemitério dos Amarais, lá em Campinas. Porque todo o material, seja seres mortos e vivos, foram levados para a Unicamp. Os caminhões, eles seguiram para a escola preparatória de cadetes lá em Campinas, e de lá eles foram depois para a Unicamp, entregaram para o Baden Palhares e para uma junta de médicos lá, que fizeram as análises com a criatura viva e com a criatura morta. Fizeram a necrópsia lá na morta. E alguns corpos foram para o cemitério dos Amarais. A gente sabe até que o cérebro do Marco Elixerez foi para lá. Porque é na Unicamp que eles guardam tudo sobre OVNI, ou coisas, aberrações genéticas, coisas estranhas vão para lá. O motivo da morte dos civis foi o quê? Bactéria, algo? Então, até hoje não se sabe. Não falaram? Não se sabe. Perfeito. Deu uma contaminação generalizada. Assim, nos laudos, colocou que o Marco Elixerez morreu de pneumonia. Mas ele era um soldado de 23 anos, em plena saúde física. Estranho. E assim, os pais dele, a irmã também, elas falam que foi porque ele pegou mesmo. Porque quando começou a passar as coisas na televisão, ele era o primeiro lá e desligar. E aí os parentes se incomodavam, falavam, ué, por que você está desligando? Ele falou, não, isso aí vai dar muito pano para manga ainda. E naquelas noites em que as criaturas estavam soltas ali em Varginha, ele foi junto com outro amigo dele, num carro a paisana, que pegaram uma das criaturas com a mão limpa. Aí levaram primeiro para o Hospital Bom Pastor, e depois não quiseram atender. Você chegou a ver a foto das criaturas? Aliás, no pronto-socorro, depois levaram para o hospital. Você chegou a ver a foto das criaturas? Não cheguei a ver, mas na época a gente quase comprou o vídeo de um dos militares que tinha feito. Ele ia vender 10 mil. A gente ia fazer uma vaquinha entre os ufólogos e iam comprar. Só que ele medrou, ele deu para trás. E cadê esse cara? Aí depois levaram as fitas tudo para Brasília. Entendi. E aí já era. Poxa, Edson. Entendeu? Mas assim, na época nós sofremos ameaça de morte, telefone grampeado. De quem? Só pode ser dos militares, né? Do exército, porque foi o pessoal que estava mais lá. E eu tenho uma prova disso. Conta. Então, no Arquivo Nacional, quando a Força Aérea Brasileira liberou os documentos lá, foi um papelzinho que era naquela época que caso Varginha estava em tona, onde tem a transcrição de uma conversa que eu tive com o Claudeiro Covo através do meu telefone.
E tem lá, tem os meus telefones, o meu nome, Cê telefone jura? do banco. Você tá que eu- famoso Não, então, no militar? Não, então, tem um documento. Caraca, você No- tá protocolado lá. No Arquivo Nacional tá lá. Olha. Então, naquela época eles estavam me investigando. Tanto é que eles Olha. ligaram na minha casa e falaram assim, olha, nós sabemos que o seu filho estuda na Ai, escola tal, Jesus. tal, de repente pode acontecer alguma coisa, é Deus melhor você me ficar quieto. O Pacatini foram dezenas de ligações que ele recebeu. Os irmãos Mondini, recentemente, na Burnie, vocês tem até um vídeo que eles fizeram na Burnie lá, onde eles falam que sofreram também ameaça. Então todo mundo foi ameaçado, porque eles queriam era botar panos quentes no caso e acabou. Então a pesquisa, a gente falou um pouquinho em outros países, né? Mas tem França ainda, tem a Rússia, né? Tem vários, a Austrália, que pesquisa também oficialmente o fenômeno, mas aí fica para uma outra vez. A gente falou mais sobre Uruguai, Chile e Peru, né? Quero muito do Chile, que lá E tem Brasil, muita né? coisa. Que eu acho que Brasil que interessa para No nós. Chile tem muita coisa legal. O Rafael Tela de Oliveira. Olá, boa noite a todos. Fala um pouco mais do caso 01 de Bauru, por favor. Você sabe o que tem ali no caso 1? No caso 1, peraí, vamos lá, vamos pegar. O que aconteceu no caso 1? No Aqui, primeiro, ó, né? No primeiro que foi caso. protocolado. Então, aí diz que foi aqui, ó. A data do preenchimento foi no dia 19 de setembro de 68, número 001. Foi uma observação de objeto não identificado na Chácara Emes, em Bauru. Quem foi o relator foi o Zani mesmo, que é o Major Aviador Zani. E também tem Jornal da Cidade que saiu a matéria. Certo. Era um sítio, né? Sítio fazenda. Aí vamos ver aqui. Aqui ele fala dados de como que estava o tempo. Mas aí tem a descrição, quer ver? É aqui, ó. Descrição feita pelo observador. O observador acordou e notou que a chácara estava com todas as luzes apagadas. Julgou que o fusível da caixa de força havia queimado. Dirigiu-se para a caixa de força. Lá, cerca de 100 metros de sua residência e 50 da sede da chácara, abriu a caixa e notou que a chave geral estava desligada. Ligou-a. A luz restabeleceu na chácara e daí observou uma luz intensa e difusa, que era o objeto voador não identificado. Permaneceu sentado na varanda da casa da sede até a 1 da manhã, da madrugada, tendo aquela luz intensa permanecido inalterável. Teve receios de ir até a luz, né, de ir ao encontro da luz. Estava convencido de que não se tratava de um trator e depois de um tempo ele foi dormir. Né? Então, assim, esse foi o primeiro caso, o caso de primeiro grau. E tem o jornal. Que viu a luz. O jornal da época, ó, que faz parte da Disco Voador Causa Corte de Luz na Chácara Emes. Então tá aí, ó. Perfeito. Né? E nessa época eles ainda não faziam análise psicológica da testemunha, não tinha. Né? No primeiro relatório não tinha, depois que eles aprimoraram. Aí os relatórios de 5 páginas passaram a ter 19 páginas e o exame psiquiátrico tinha 5 páginas. Eita. Então era um negócio pesado. Ali ficava ali um tenente médico, que era o tenente Carvalho, fazendo as análises com a testemunha. Edson, eu quero que você volte aqui no programa Nave Galáctica, já vê na sua agenda uma data, aí você traz um pouco mais, que eu sei que você fala muito bem do projeto Prato, não, do caso Prato, né? Operação Prato. Tá. E o de Varginha, para o pessoal conhecer melhor como é que foi, como é que não foi, e outros casos. Tá legal. Assim, na atualidade não tem nenhum caso. Assim, tem só esses casos de luz, né, que são filmados aqui, ali, mas nada assim mais consistente. No Pouso. mundo. No mundo. No mundo tem. Tem. No mundo tem. Eu posso trazer até alguns vídeos aí, algumas Vamos embora. coisas. Então vamos falar Né, de caso atual. Aí a gente traz também alguns vídeos do que está acontecendo no mundo. Legal. Entendeu? Porque tem algumas coisas interessantes. Então tá. Agora, se é drone, se é alguma tecnologia militar de algum outro país, não sabemos. Mas que é interessante, é. Opa, então vamos embora. Tá bom, então eu agradeço aí a oportunidade, né, a Karen. Agradeço ao Wagner e Dorinha aí,
né, que ficou aí nos bastidores, né, mas é o que mais trabalha aí, né? Então, muito obrigado aí. Conte com a gente aí no que precisar. Gratidão, Edson. Você sempre será muito bem-vindo aqui na TV Galáctica. E vamos divulgar sua revista aqui que a gente tá junto, parceria, tá bom? Isso aí. Um beijo para vocês, pessoal. Gratidão. Até a próxima, hein? Até a próxima. Tchau.